Então, meus amores, eu vou falando e eu vi ali que tem um chat, vocês vão colocando as suas dúvidas e no final, para que a gente consiga sentir o raciocínio, né, para seguir o raciocínio, vocês tirem as suas dúvidas aqui, tudo bem? Fazem um joinha se estão de acordo. Ótimo. O primeiro passo, que eu pensei, né, sobre relacionamento, como título dessa palestra, eu coloquei Reconhecendo e Superando Relacionamentos Abusivos. Muitas de vocês são divorciadas e talvez vocês se identifiquem, em alguns, exemplos, né, do que eu vou trazer aqui sobre relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, ele nos dá é, muitos traumas, muitas dores, muitos machucados, né? E eu acredito que todas aqui são cristãs, eu sou evangélica há pouco tempo, sou convertida, batizada há 2 anos e meio e frequento a igreja evangélica há 4 anos. E eu sou muito curiosa, né? Eu gosto muito de estar em pauta com o que Deus espera de mim, né? E um dos questionamentos com Deus era sobre isso, né? Era assim, Senhor, lá no versículo tal tá escrito, né, que sou um único casamento, mas como é quando tem um homem perverso, um homem narcisista, um homem até mesmo psicopata? Eu vou falar homem, tá, gente? Mas eu vou deixar um parênteses aqui que existem mulheres também. Mas como vocês são público de mulheres, eu vou sempre referenciar o homem, ok? Mas existe o outro lado também, tá? E aí eu vejo muitas pacientes minhas também divorciadas sofrendo muito por uma religiosidade. E o meu compromisso com Deus, o meu é, propósito com Deus é quebrar a religiosidade e trazer o relacionamento íntimo com Deus. Por que que eu tô falando isso? Porque há muitas interpretações sobre a Bíblia, né? E muitas vezes aquele que não passou na pele é muito mais fácil interpretar da maneira que convém para a sociedade, né? A questão dos relacionamentos. Primeiramente, eu quero trazer para vocês que, para mim, junto com Deus, assim, eu acredito num Deus Pai. E um Deus Pai não quer nenhuma filha sofrendo violência no seu casamento, tá? Eu vou deixar um equilíbrio aqui, deixar algo bem. Quando restaurar, quando não dá para restaurar, eu vou deixar bem declarado aqui, bem, espero, bem explicado, para vocês não tirarem as suas dúvidas. E também. Talvez você, mulher que deu a sua nota 8, deu a sua nota 9 no seu casamento, eu vou te falar o que que é um casamento extraordinário, porque muitas vezes a gente se acostuma com migalhas, tá? E Deus, né, é um Deus de abundância em todas as áreas da vida. Eu tenho aprendido muito isso, um novo tempo na minha vida, um tempo de João 10:10, né? Que é a Deus, Jesus veio para dar vida em abundância para nós. E que a gente se aproprie disso. Mas para que a gente se aproprie, a gente também tem que entender o que não é para nós, o que é para nós, mas o que não é para nós. Eu sempre falo, o começo do extraordinário da nossa vida é listar tudo aquilo que não queremos mais para a nossa vida. Primeiro de tudo é entender a nossa identidade em Cristo. Porque quando nós entendemos o nosso valor e entendemos que também somos filhas de Deus, aí nós nos colocamos no papel de filha. Filha que merece ser amada. Porém, essa filha também merece ser uma esposa de valor. Esse é o ponto que eu vou trazer aqui, porque também existe o outro lado. Há muitos relacionamentos falidos, mas não abusivos, mas sim machucados. Tanto o marido como a esposa machucados e machucam um ao outro. E eu vou trazer essa diferença, que é tão difícil, né? A gente buscar no nosso entendimento qual a diferença disso. Bora lá, então? Reconhecendo e superando relacionamentos abusivos. O que é um relacionamento abusivo? Analisem aí em pensamento o que é um relacionamento abusivo.
Quando uma pessoa ela começa a se relacionar, principalmente a moça que não casou ainda, ela vai gerar várias expectativas, algumas reais e algumas irreais. Algumas reais por quê? Porque algumas reais, elas são realmente necessárias no casamento. Comunicação, como ela falou, uma boa comunicação, respeito, fidelidade, amorosidade, construção de metas em conjunto, transparência financeira. Tudo isso são elementos importantes num casamento. Porém, muitas mulheres começam um casamento tentando suprir todo o vazio de uma infância e de uma adolescência. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente começa num casamento tendo uma expectativa no homem do nosso lado, a mesma expectativa que a gente tem em Deus, é muito cuidado. Porque só Deus supre todo o vazio. Não há homem nenhum que vá suprir todo o vazio da nossa vida, tá? Então, como assim, Bruna? Então, por que casar? Porque casar traz um completo com outro completo que se torna um outro completo, que é um casal. Mas essa ideia de que ele é minha metade, ele é minha alma gêmea, já cai por terra, porque existe até uma idolatria. Existe até uma idolatria quando a gente ama em excesso, porque também existe a dependência emocional, que é um vício, que é um tema até para uma outra palestra, mas para que vocês entendam. Então, a diferença de um relacionamento abusivo e um relacionamento machucado, tá? Então, quando a gente entra nessa relação, que os pais não tiveram uma relação boa, que meu pai me abandonou quando eu era criança, que a minha mãe não foi tão amorosa quanto precisava, eu entro extremamente vazia, querendo que esse meu marido supra todas as minhas expectativas, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, aqui fica uma dica, né, para menina que não casou ainda. Olha para o teu interior hoje e antes de se casar, pensa sobre isso. Eu estou curada das minhas dores? Ou eu estou buscando essa cura no meu marido, no meu futuro marido? Será que eu estou buscando no lugar certo? Eu sempre falo dos 4 pilares, né, para que a gente se fortaleça imensamente. Cuidar da saúde espiritual primeiro, acima de todas as coisas, Deus acima de todas as coisas. Cuidar também da saúde mental. Eu digo assim, como pode alguém que ama tanto Deus não querer entender da criação de Deus? É esse o tabu que eu quebro dentro do meu perfil. É unir Deus com a saúde mental. Por quê? Porque uma não quer conversar com a outra. Infelizmente, ainda há muitos preconceitos em que depressão é possessão demoníaca, ou se tu for para Deus, não funciona porque a ciência diz que é outra coisa. E não é uma coisa ou outra coisa. É os dois em conjunto. Então, eu falo sempre desses 4 pilares: saúde espiritual, saúde mental, saúde física, porque também é outro mandamento. Se eu tenho, eu preciso cuidar de mim. O templo do Espírito Santo está no meu corpo. Então, eu preciso cuidar da minha saúde física também, preciso fazer exercício, preciso cuidar da minha alimentação. E o outro ponto é a rede de apoio, as pessoas que nós estamos convivendo. E aí você pode me dizer, mas Jesus, ele estava sempre no meio de pessoas perversas, de pessoas problemáticas. Jesus, ele estava curando essas pessoas, mas quem estava no mesmo propósito dele, estava de acordo com os mesmos valores dele. Os apóstolos deles estavam mesmo de acordo com ele. Então, por isso que eu falo, rede de apoio é extremamente importante. Então, mais um ponto para vocês. Com quem vocês têm andado? Essas pessoas têm fortalecido? Com quais casais as casadas têm andado? Tome cuidado com isso. Porque às vezes, mas é meu amigo, é minha amiga, eu gosto tanto, mas se brigam direto, se ofendem direto, e vocês estão lá andando com essas pessoas todos os dias, todo final de semana se encontrando. Cuidado, porque você vai ficar igual.
Seja seletivo para crescer. Seja seletivo para crescer. Selecione as pessoas que vão na tua casa. Porque existe você ser influente, mas existe também você ser influenciável. Pense sobre isso, ok? Então, tudo me olhando com cara séria. As minhas palestras é bem assim, é direta, é prática, não tem muito enchição, tá? Mas eu falo daí se vocês tiverem dúvidas, se estão gostando também, não estão, tá? Fique bem à vontade, vão mandando ali no chat. A questão dos relacionamentos tem até uma definição aqui, tá? O que é relacionamento abusivo. Definição de relacionamento abusivo é quando uma pessoa, em uma relação amorosa, exerce controle, poder ou manipulação sobre a outra de maneira a causar dano emocional, psicológico, físico, sexual. E eu vou agregar mais uma, financeiro, tá? Porque o financeiro tem muitas mulheres. Eu tenho pacientes que perderam mais de 200 mil reais com essa questão de ser manipulada e a pessoa extorquir ela, tá? Então é algo muito sério. Então, o relacionamento abusivo, ele nos traz danos quase irreversíveis. Ah, Bruna, mas tu tá mas assim, ó, o meu marido, ele fica brigando comigo? Calma, eu vou explicar qual é a diferença. Porque também existe outro lado, né? Principalmente essa onda de feminismo aí. Eu me considerava feminista, eu dizia assim, não, eu sou feminista. Quando eu fui ver o que que era feminismo, feminismo, né? Eu disse, não, eu sou feminina, é diferente. Eu estou no meu papel de mulher dentro da relação. Não estou mais no papel do homem, porque eu já me coloquei muito, tá? Se você me acompanha lá no Instagram, que de vez em quando eu conto a minha história, eu já me coloquei muito nesse papel pela minha história de vida, porque eu sempre tive que dar conta de tudo. E aí, dentro desse contexto, existe também o 880. Então, se o teu marido chega brabo, aconteceu hoje. Meu marido chegou estressado do trabalho, e daí eu tava tomando banho, a minha filha ia fazer balé, só que hoje eu tinha palestra. Eu disse, não, hoje ela não vai porque eu não consigo levar. E daí eu tava tomando banho para me arrumar aqui para vir mais bonitinha para vocês, né? E aí ele assim, tá, tu não vai levar a guria no balé? Mas chegou sim, né? Que isso? Se a gente falar com a tua esposa, volta e vem falar direitinho. Daí, ai, eu tô estressada da empresa. Mas eu não sou tua válvula de escape, nem teu saco de lixo. Eu sempre falo isso. A gente tem que se posicionar para que isso não cresça, né? E da mesma forma ele, às vezes eu sou grosseira com ele e ele pega e se posiciona, e não fala assim comigo. Isso é um relacionamento saudável. Ele vai ter discussões, ele vai ter conflitos, mas naquele mesmo momento a gente se alerta e se perdoa um ao outro. E também existe a diferença de intensidade e frequência. Meu marido é muito raro ele chegar assim, né, estressado. Mas imagina se ele chegasse todos os dias. Eu tenho situações de que eu tenho pacientes que elas chegam, que o marido chega em casa, tá tudo bem, tá com os filhos, tá leve. O marido chega em casa, elas ficam igual soldado, sabe? Incontinência, né? De tão ruim, de a mudança do ambiente, o que o ambiente muda em relação a essa pessoa entrar em casa. Então, isso pode se categorizar abusivo. É como se o todo dessa pessoa fosse aquela personalidade rígida, grosseira, braba, crítica, de forma exagerada, tá? E a questão do relacionamento abusivo, ele tem algumas vertentes. E eu vou trazer algumas aqui para vocês. O primeiro é o abuso. Muita gente acha que relacionamento abusivo é no sentido físico. É a Maria da Penha é só sentido físico. Bateu, vai ser preso. Não. Existe, eu vou trazer a Maria da Penha aqui para vocês, mas existe várias vertentes da violência doméstica e não é só a física. A física é o extremo, tá? A física é o extremo do relacionamento abusivo. Então, se o homem te bateu, direção, delegacia. Existe um índice alto de feminicídio com mulheres cristãs. Por quê?
Não, vou para a igreja, vou orar, vou pedir para ele ser mudado. E aí o cara tá dentro da tua casa, um criminoso tá dentro da tua casa, correndo risco de vida da tua família, dos teus filhos, porque existe uma religiosidade dizendo que se você dobrar o seu joelho, ele vai parar. Bruna, mas eu sei de testemunhos, eu também sei, de testemunhos de homens que mudaram da água para o vinho, que foi um milagre. Mas adivinha, eles não estavam com essas esposas, eles mudaram sozinhos. Isso que a gente diz que Deus vai mudar, isso se chama dependência barra idolatria. Porque eu não quero largar o osso. Eu não quero que a pessoa vá buscar a mudança dele sozinho, enquanto eu estou dobrando os meus joelhos sozinha dentro da minha casa, com cuidado da minha saúde. Né? Então, talvez não seja você, mas alguém da sua família, alguém que você conheça, fale isso para essa pessoa. Diga que Deus não vai puni-la se ela querer salvar a vida dela. Porque primeiro Deus ama vidas. Antes de um casamento, Deus ama a sua vida. Pense sobre isso, tá? Então é importante a gente reconhecer alguns sinais. E aí, uma outra dúvida também no relacionamento abusivo é: Bruna, mas quando a gente namorava, ele era maravilhoso. Foi só a gente casar, mudou da água para o vinho. O que que acontece? Lembram da Bíblia maldições hereditárias? Existe na Bíblia maldições hereditárias, heranças espirituais, certo? Fazer cinco cabecinhas se vocês estão entendendo. É, e dentro da psicologia, Deus é o dono da ciência, tá? Então eu gosto de linkar muito a Bíblia com a psicologia. Nem tudo da psicologia é válido, né? Como qualquer outra vertente, mas muitas coisas eu vejo e admiro muito porque está na Bíblia de forma diferente a psicologia, né? Que é os padrões comportamentais repetidos. Então, existe uma química que se chama química esquemática no nosso cérebro. Como assim, Bruna? Quando nós temos. Até podem levantar a mão aqui para mim. É uma pergunta que eu vou fazer. Quem de vocês teve pai e mãe, como marido e mulher, totalmente satisfatório? Que vocês olhassem assim, nossa, eu quero um casamento desse para mim. Quem teve? Vou responder, vou falar de forma melhor. Quem não teve? Eu também não tive, né? E há 7 anos atrás a gente quase se separou, porque eu estava dentro desse limbo, desse ciclo em que, quando Deus me direcionou, eu busquei Deus muito forte, mas também busquei psicoterapia para abrir a minha mente e entender os comportamentos que meu marido e eu estávamos tendo nessa relação, e foi aonde tudo mudou, porque tem um versículo, não lembro qual, mas tem algo que sobre o conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Acho que é isso, né? E daí eu falo sobre isso. O conhecimento é também entender a criação de Deus, entender a tua mente é importante. Entender como funciona a tua mente é importante, porque o conhecimento liberta. Quando eu entendi que eu estava repetindo a herança da minha mãe, que a minha mãe teve 3 casamentos, nenhum deu certo e hoje ela é solteira e extremamente infeliz porque não consegue achar alguém de valor. Meu pai está no segundo casamento, estão quase se separando novamente. Então, era para dar errado também para mim, né? E aí, quando eu comecei a entender que eu estava dentro desse limbo de querer sofrer, de buscar o sofrimento, de gerar o sofrimento, foi onde a gente começou a quebrar esse ciclo na nossa vida. E hoje eu tenho uma menina de 5 anos. Muitos disseram que vão ter netos. Gente, olha a importância disso, de a gente mudar os nossos comportamentos, porque nós vamos mudar gerações. A minha filha já olha para o meu marido e para mim quando eu tenho meu marido, eu vou chamar de amor. E o papai não pode casar comigo, porque é uma admiração, né? Enquanto marido e mulher. Então é muito bacana isso. Quando a gente começa a falar algo um pouco alto, a mãe fala baixo, porque não é.
natural para ela que a gente fale alto, que a gente grite, que a gente se xingue, como era para minha vida. Eu via meus pais brigando direto, meu padrasto, minha mãe. Minha mãe, por uma traição dele, tentou enforcar ele e foi briga física mesmo, eu vi, né? Então, eu estava indo para esse caminho. E aí eu entendi que existia a química esquemática, que é o quê? Se você eu tive dependência emocional até encontrar meu marido, tá? Então eu sempre gostava de caras que não gostavam de mim, que me rejeitavam, que me abandonavam, que me diminuíam, e eu sempre correndo atrás deles. E quando eu entendi, porque eu fui abandonada pelo meu pai biológico e não recebi tanto amor do meu padrasto e a minha mãe muito menos, né? Na minha mãe não nasceu para ser mãe, tá? Tadinha. Mas hoje eu não tenho, liberei perdão sobre a vida dela porque eu tenho entendimento do porquê disso, sabe? E conhecimento liberta. E aí, quando eu fui entendendo que eu não precisava repetir os padrões dos meus pais, que eu poderia fazer diferente, que havia um novo tempo na minha vida, que Deus queria um novo tempo para minha vida, foi quando eu assumi o protagonismo da minha história. Então, se você está passando por um relacionamento, Bruna, mas não é abusivo, mas não tá legal, olha para isso, olha para minha história e diga para você mesmo, eu posso fazer diferente, tá? Então vamos lá no abuso emocional. O abuso emocional, né, lembra que eu falei da questão física? O abuso emocional, ele é uma os piores desastres para uma mulher que sofre relacionamento abusivo. Existe manipulação, existe isolamento, existe ameaças veladas. Eu tive uma situação de uma paciente, querida, ela estava 7 anos, bem novinha, 7 anos no relacionamento, e teve uma situação em que o marido chegou e colocou um canivete no pescoço dela. E ela chegou para mim, Bruna, era motivo de se separar? Porque a minha mãe disse que não era. Eu sim, com certeza era. Porque esse foi um indício de que ele pode te matar. É algo muito sério, tá? É algo muito sério. Mas a pessoa não estava drogada, a pessoa não estava alcoolizada, então ela falou um ciúme excessivo, e lógico, tem vários elementos, né? Mas agora ela tá seguindo a vida dela, conseguiu um novo emprego, tem a possibilidade de achar alguém de valor, e Deus não vai punir ela, porque ela saiu de um relacionamento que ela tentou resgatar, né? Porque isso foi a intensidade. Lembra da intensidade da frequência? Foi algo intenso. Outro caso meu também. Tinha 2 filhos de uma pessoa, a pessoa deu 3 tiros nela. Aí alguém vai dizer, não, dá para restituir? 3 tiros. Ela quase morreu. Quase ficou numa cadeira de rodas. Entende? Então, existe questões e questões, por isso que é muito delicado, cada caso é um caso. Então, além da questão física, existe a questão psicológica. Manipulações como assim? Vou dar alguns exemplos. Eu vou botar uma roupa. Daí a pessoa diz assim: Nossa, essa roupa eu não gostei. Põe a outra. Tá tudo bem, eu peço opinião pro meu marido, mas é de uma forma leve. Ele chega para mim: Amor, tu gostou? Eu não curti essa saia, não curti essa blusa com essa saia. Daí eu me olho primeiro. Agora é diferente, cara. Não, tu não vai sair com essa roupa. Tu não vai, pronto. Sabe? Tá horrível essa roupa. A questão do isolamento. Ai, tua mãe é horrível. Nem é bom tu ir mais lá. Teus irmãos. Não, nem vai, nem vai. Aquela tua amiga que vem aqui em casa falsa, falsa. Daí tu começa a se isolar, porque ninguém é bom, só o teu marido. Tu não tem mais amizades, tu não se relaciona mais com os teus parentes. Até na igreja tu para de ir, porque a igreja ninguém presta. Esse é o grande manipulador, porque é aos poucos, é sucinto. Quando tu vê aquele sorrisão que tu tinha quando tu começou com essa pessoa, vai caindo. Vai tirando o brilho do teu olhar. Por quê? Porque é aos poucos, tá? É um xingamento hoje, uma florzinha amanhã, né?
Ah, sua isso, sua aquilo, porque tu não presta, tu não sabe fazer nada direito. Daí, ai, fica entristecida, tudo. Daí no outro dia, ai, me perdoa, amor. Mas continua fazendo, continua fazendo. Sair sem avisar, ir para os bares, ir para os amigos e fingir que é solteiro também é uma violência psicológica. Ciúme em excesso, ficar vigiando. Onde é que tu tá? Me faz uma chamada de vídeo agora. Me faz uma chamada de vídeo agora porque tu não tá em casa. Isso é violência psicológica, tá? Existe também a questão do abuso físico, tapas, empurrões, socos. Às vezes a gente acha que empurrão não é, né? Tem a violência patrimonial também, que é quebrar celular, que é quebrar armário. Quantos homens, principalmente no tempo antigo, né? Era naturalizado. A minha avó tinha a faca, a coisa da faca, como se diz? Meu avô jogou uma faca e caiu na geladeira. Eu era pequena, eu via aquele marco na geladeira. E eu sabia que era de uma faca que meu avô irritado jogou para acertar nela e acertou na geladeira. Mas era naturalizado, né? Não, todo homem é assim, a viralidade do homem, a força do homem, não. A gente tem que quebrar também padrões culturais, sabe? É, discussão, é tanta coisa que eu vou falando. Questões sexuais, outro ponto, mulheres. Nós não fizemos nada forçado. Tome cuidado com isso, porque lá na Bíblia diz que a mulher não pode rejeitar o seu marido, mas o rejeitar, meus amores, é no sentido assim, ó, já faz um mês que a gente não está tendo relação sexual, mas deixa assim, Deus não quer isso. Ele quer que vocês tenham intimidade, intimidade saudável, mas não é você simplesmente dizer, ai, vou fazer hoje por obrigação. Não, é você também precisa ter prazer. Precisa ser bom para você também. E se não está sendo, você tem que buscar ajuda profissional, né? Ou até pedir ajuda para o seu líder espiritual. O que que pode ser feito? Eu digo que intimidade sexual é uma questão, é uma consequência, né? Principalmente para nós mulheres, o cara foi grosso o dia inteiro, foi estúpido o dia inteiro contigo, e à noite ele vem, vamos, né? A minha avó, assim, eu sou muito curiosa, né, por essa área, daí minha avó me contava, ela teve 6 filhos, olha, dá uma dó, né? Minha avó me contava que simplesmente virava o cara ali, né, o meu vô, né, fazia o que ele tinha que fazer, era um depósito. Gente, não precisa disso. Lá nos livros de Salomão já ensina a fazer a coisa bem feita, né? Por quê? Porque tem carinho, tem premissas, tem a coisa toda, tem o toque. Não é só a penetração. Então é importante pensar sobre isso também, porque pode ser um abuso sexual que você está sofrendo e nem se liga, tá? E acho que é comum, é natural, e não é. Questões financeiras. Eu tenho pacientes que não sabem o salário do seu marido. Isso não pode. Não pode. O marido tem que saber o teu salário e ele tem que saber o teu. O dinheiro não é uma só carne, o dinheiro também é só de um. É só dos dois, quer dizer, um que é o casal, né? Então, existe o quê? Existe o marido que esconde até uma outra família. Isso é abuso, é relacionamento abusivo, né? Da mulher. É, essa questão de extorquir, às vezes a mulher é mais rica, a mulher tem mais dinheiro e começa a extorquir da mulher, usar o carro dela o tempo todo, ela ficar a pé, entrar na casa dela e dizer que a casa já é dele também, e olha que pode ter direito, cuide disso também, tá? Você que tem uma casa própria, não me coloca um homem ali dentro sem fazer tudo bonitinho lá no advogado, porque no começo tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é só amor. Mas calma, primeiro, o amor próprio, tá? Outra coisa também uma questão do financeiro aqui, não é muito da pauta, mas é uma dica para vocês, mulheres, que eu vejo muito também. Não escondam compras dos seus maridos, tá? Isso é um tipo de traição. E isso Deus não se agrada, tá? Por quê? Porque um casamento é transparência. Então, se você for lá comprar uma roupa, fulano, comprei uma roupa. Ou até aqui a gente tem como é que se diz? Um combinado. Acima de R$ 100, a gente sempre fala um para o outro
pede permissão um pro outro. Mas aí é a questão do equilíbrio. Se você nota que o seu marido nunca te, não permite que tu faça uma unha, não permite que tu compre uma roupa, toma cuidado, que isso também pode ser abusivo, né? Mas aqui é no sentido assim, será que dá? Tem dinheiro para isso? É uma questão de parceria, né? Um casamento extraordinário, ele precisa ter, primeiro de tudo, amizade. Um ser amigo do outro, um ser parceiro do outro, tá? Abuso digital, monitoramento, controle das atividades online, às vezes clona o WhatsApp, fica mexendo no celular o tempo todo. Não significa que os dois têm que ter a senha do celular, tá? Isso também, porque é transparência. Então não tem essa aqui, meu celular tem senha. Não. Marido e mulher não tem que ter senha de celular, quer dizer, escondido. Não tem que não liberar o seu celular para o outro. Mas existe a questão do controle. Lembra? Entende como tem uma linha bem tênue entre o que é relacionamento abusivo e o que é relacionamento extraordinário? Porque se eu tenho transparência com meu marido, se eu não devo nada para ele, ele não deve nada para mim, não tem problema eu não ter senha no celular ou ele saber a minha senha. Mas também existe a posse, que é o quê? O tempo todo vigiando o seu celular. O tempo todo. Isso sufoca, né? Eu já tive situações de que a pessoa foi na igreja, o marido não vai na igreja, mas foi lá foi seguir ela para ver se ela estava na igreja. Isso é absurdo. Tem que tomar cuidado com isso, né? Críticas constantes que fazem que a nossa autoestima vá lá no pé, isolamento, ciúme. Como que é o ciclo do abuso? Lembra que eu falei da química esquemática, que é natural que a gente se atraia por pessoas que vão nos abandonar, que vão nos rejeitar, que vão nos depreciar, se a gente não recebeu o amor suficiente dos nossos pais? Então, eu quero que vocês entendam que nem sempre vocês vão se atentar aos primeiros sinais de um abusador no começo do relacionamento. Porque a química esquemática, ela tem dois componentes, a atração e a ilusão. Como assim, Bruna? É meio que eu cego para os defeitos. Eu vejo vários vídeos, tem um vídeo assim que os dois estão numa festa e o homem faz assim, ó, na mulher. Do nada. Ah, mas é uma brincadeirinha. Não. Esse é um primeiro sinal. Que a gente não faz isso com um amigo. Vai fazer com a esposa? Né? Então, olhar para isso é importante. Ficar depreciando a esposa na roda dos amigos. Ai, a fulana! Quando eu casei com ela tinha 20 quilos. 30. Não, 20 não dá, né? 50 quilos. Agora ela tá com 100. Dobrou. Gente, não, isso é violência moral. Tá diminuindo a pessoa na frente de outras pessoas. Ah, Bruna, mas eu também faço isso com meu marido. Então, para. Porque talvez você seja uma esposa abusiva. E eu sempre digo, para que eu modifique o meu casamento, primeiro eu tenho que ser exemplo. É igual a questão da igreja. O crente, né, ele é muito rotulado. Por quê? Porque existem muitas pessoas que se dizem crentes fazendo muita coisa imoral. E aí a gente tem que ser, não pode ser hipócrita. Eu tô lá, tô orando, tô lendo a Bíblia, tô indo aos cultos, mas fora disso, eu tô sendo hipócrita. É a mesma coisa no relacionamento, né? Nossa, eu digo que o meu marido é isso, é aquilo, mas e eu? Como eu estou dentro desse relacionamento, certo? E, Bruna, quais as consequências de um relacionamento abusivo? Primeiro de tudo, saúde mental. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, também saúde física. Tem vários estudos que falam que alguns traumas, eles geram câncer, eles geram, como é que se fala do estômago? Agora me fugiu. Úlceras, problemas de pele, também geram doenças físicas. Por quê? Porque começa no emocional e transfere para o físico, né? Tem algo bíblico, né? Alguém me recorda, né, que fala sobre isso. É, as consequências sociais.
isolamento social, perda de amizades, afastamento de familiares. Eu vejo muitas pessoas saindo de relacionamento abusivo perdidas, porque elas não cultivaram as relações, né? Então, isso dificulta bastante. Bruna, e como faço? Tá, identifiquei que eu estou num relacionamento abusivo, identifiquei que a minha amiga ou alguém que eu conheço está num relacionamento abusivo. O que fazer? Infelizmente, tem uma estatística que fala que até, inclusive, violência física, a mulher retorna 7 vezes para o seu marido. Ou na sétima ela é morta, ou na sétima ela consegue se desprender. E aí, por que que tem tanta dificuldade? Primeiro, por questões culturais, família e igreja, infelizmente, tá? Nem todas. Hoje eu vejo muita evolução nas igrejas também, falam muito sobre esse assunto. Mas a família, ai, mas não se separa, relacionamento é assim, mas se separar vai ser pior ainda, né? Outro ponto, questão financeira. Mulheres sejam independentes financeiramente. Eu amo meu marido, eu tenho um casamento muito saudável, mas eu jamais vou deixar a minha profissão, tá? Porque eu já vi muitos relatos de relacionamentos em que ficaram 20 anos e o cara, na primeira oportunidade, ficou com uma mais novinha e deixou a mulher uma atrás, outra a mão atrás, outra na frente, tá? É, outra questão também, ameaça. Principalmente o abusador físico, ele ameaça, né? Eu vou te matar se tu sair daqui. Mas vocês têm auxílio, né? Tem a lei que protege. Eu até falei aqui, mas tem um número que é direto para Maria da Penha que pode te direcionar exatamente o que tu pode fazer. É, e outra questão é a questão dos filhos, né? O medo de o marido tirar os filhos, às vezes tem mais posse financeira e pode querer tirar o filho, mas é muito difícil, tá? É muito difícil uma mãe perder a guarda do filho. E uma reflexão, tá? Se fosse, que a maioria é mãe aqui, mas se fosse o seu filho, a sua filha passando por um relacionamento abusivo, o que você diria a ela? Porque às vezes a gente trata a pessoa que a gente mais ama, o filho, um amigo, uma amiga, de uma melhor maneira do que nos tratamos, né? Então, existe sim possibilidade de a gente ter um relacionamento saudável. Como eu falei, eu vou mandar depois que eu terminar o meu atendimento, que eu tenho um atendimento às 9, eu vou mandar os 10 mandamentos que eu considero muito importante para casamento, para que a gente não deixe de ter isso no casamento, porque só assim a gente vai ter um casamento extraordinário mesmo, um casamento em comum, um casamento fora da mídia, porque a mídia ela tá acabando com a família, gente, a mídia tá acabando com a família. Um dos meus alicerces ali no Instagram é contribuir para a restauração de famílias, porque existe muita dificuldade, sabe? Eu vejo uma futilidade, eu vejo o casamento como um papel, algo frágil, que a qualquer momento acaba. Como eu falei, 880. Tem situações que a pessoa precisava se separar e não se separa por dependência emocional, mas tem situações que daria para resolver, a pessoa simplesmente desiste porque é mais fácil. Eu espero ter contribuído. Agora eu vou para o chat, vou para as perguntas, vou para o feedback de vocês, tá? E queria saber o que que vocês acharam. Tentei passar o máximo de informação com o pouco tempo que a gente tinha, né? Porque eu falo bastante, daria mais 3 horas aqui, mas aí também seria cansativo, né? Aqui, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Para mim, no começo, a minha relação era abusiva. Depois, com a minha experiência, depois conto depois conto a minha experiência, Karina. Fala mesmo, Deus. A Karina, ótimo. Como identificar o relacionamento abusivo psicológico? Acho que eu tinha respondido ali, né? Consegui tirar a dúvida, Karina?
porque com o feminismo e a religião faz uma salada de frutas na cabeça e a gente se perde no que é algo humano ou espiritual. É o que eu comentei. Tem uma linha muito tênue em que o que é equilíbrio, o que é um casamento machucado que pode ser restaurado e o que é um relacionamento abusivo. Ótima palestra. Ai, que bom, fico feliz. Acho que neste caso do abuso, o controle vai ser o medo. Controle, não entendi ali, Andréia. Palavra de muita ajuda para nós, quem está casado, e para nós que vamos casar. Exato! Porque o casar novamente é entender que a gente tem valor, é entender que a gente não precisa de migalhas, que tem sim homens bons, homens dispostos a viver um relacionamento sério, viver um relacionamento em Deus. Onde se dá a vida pela esposa. Muito se fala, né, sobre a mulher ser submissa, mas não se fala, né, que o homem precisa dar a vida conforme Jesus deu a vida pela igreja. É a proteção, essa é a mulher da minha vida, eu vou cuidar dela, eu vou defender ela. É isso que a gente precisa entender. Lá em Coríntios, que fala sobre relacionamento, tanto de pai, mãe e de filho, eu entendo sobre reciprocidade. Reciprocidade. Não é só de uma vertente, óbvio que no começo, né, eu explico isso dentro das terapias, que no começo, quando alguém quer restaurar o casamento, um vai fazer maior força, é natural, né, porque o outro não está muito disposto. Mas aos poucos tem que ser recíproco, 50% cada um, né? É Cantares. Para mim era Coríntios, mas tá tudo certo. O número para a denúncia é muito bom, Simônia. É o 197, perfeito. Obrigada, obrigada, gente. Que bom, é bem isso, conciso e objetivo. É esse o meu lema. Que algumas a Jaqueline se identificou. Jaqueline, me acompanha lá no Instagram que tu vai entender o que é um casamento extraordinário e tu não vai e também vai direcionar os comportamentos, né? Eu falo dou muitas dicas sobre o que é quais são os comportamentos necessários que nós precisamos ter para exigir do marido um relacionamento extraordinário. Sempre muito bom nos lembrar do amor de Deus por nós. Isso precisa ser muito trabalhado. Meus amores, assim, ó, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida o dia que eu entendi a minha identidade em Cristo. A minha vida amorosa, a minha vida profissional, a minha vida financeira. Mas para que tu mude a tua identidade em Cristo, tu precisa disso aqui, ó. Tu precisa de intimidade. E a palavra é o verbo de Deus, né? Então, quanto mais tu busca a palavra, tu com Deus, não é como o meu pastor fala, tá? Eu tô falando algo que o meu pastor fala. Não é recorrer ao pastor, ao líder espiritual, toda vida que tem um problema. É você com Deus todos os dias. Saúde espiritual é igual alimento físico. Não dá para ficar um dia sem comer, só se for jejum, né? Jejum com propósito pode. Mas todos os dias a gente bebe água, todos os dias a gente come, todos os dias a gente vai no banheiro. São necessidades fisiológicas, existe a necessidade espiritual. Palavra, Bíblia, oração, jejum, louvor e igreja, comunhão. Independente se é católico, se é evangélico, independente da religião em si. Mas tome esse propósito com Deus, e aí toda a sua vida muda. Porque ele vai te dando direção. Há 7 anos atrás que eu pedi para Deus um direcionamento, ele me deu uma psicóloga. Houve uma situação com a minha enteada, Deus me direcionou uma psicóloga. Então, cuidado com as crenças de que eu estou só pedindo para Deus e não ouvindo a direção de Deus, né? Deus dá direções no natural. A gente deixa o sobrenatural para Deus e ele dá as direções no natural.